Próxima questão. Essa questão aqui é de 2010 também. Diz o seguinte, 2010, a outra era 2010? Era. Caiu duas questões de genética. Só que essa aqui é o seguinte, é sobre o negócio do DNA. Eu sempre falo dessa questão, inclusive acho que eu já falei com vocês sobre ela. Tá? Que as pessoas às vezes ficam com medo, né, de fazer essa questão. Então pega lá uma reguinha e vai fazendo do jeito que eu ensinei lá na aula teórica. Tá? Então diz o seguinte, a impressão digital do DNA, ou no inglês chama DNA fingerprints, tem sido muito usada na medicina forense para identificação de vítimas criminosas e na confirmação de paternidade. Esse exame baseia-se na identificação de trechos do DNA cujas sequências repetidas de nucleotídeos são exclusivas para cada pessoa e transmitida de pai para filhos, de pais para filhos, de acordo com a herança mendeliana. O resultado do teste, representado a seguir, contém padrões dessa marca para uma determinada família. Com base nesse resultado, assinale a alternativa incorreta. O que aconteceu na época nessa questão? O pessoal esqueceu que estava pedindo a errada e marcou a certa. E depois queriam pedir anulação. Não tem nada de que anular aí. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma régua e vai passando uma linhazinha aqui embaixo. Ó. Então, esse cara número 1, ele herdou um DNA desse homem. E ele herdou também o DNA aqui dessa mulher. Está vendo? Ele herdou o DNA desse homem. O que mais que ele herdou? Herdou o DNA dessa mulher aqui. Então, o 1 é filho desse casal. 1 é filho do casal. Filho biológico desse casal. O 2. O 2 herdou o DNA dessa mulher aqui. O 2 herdou o DNA dessa mulher aqui. O 2 herdou o DNA... Não, dessa mulher aqui. Então, esse 2 aqui só herdou o DNA da mulher. Então, não é filho desse casal. É só filho da mãe. Dessa mãe aí. Certo? O 3. Cadê o 3? O 3 herdou o DNA dessa mulher. O 3 herdou o DNA desse homem. O 3 herdou o DNA desse homem. E o 3 herdou o DNA desse homem. Então, o 3 herdou o DNA do homem e da mulher, então ele é filho do casal. Então, qual é a alternativa errada aí? 3 é irmão biológico de 1? Não, 3 e 1 são irmãos. 3 não pode ser filho biológico do casal? Está errado, ele é filho biológico do casal. 2 não é filho desse pai? Não, 2 herdou, 2 não é filho desse pai? Não é filho desse pai, ele não herdou o DNA do pai. 1 é filho biológico do casal? É. 1, 2 e 3 possuem a mesma mãe? Então, olha lá. Quem são? A errada aí. 3 não pode ser filho biológico desse casal. Por quê? Porque ele é filho biológico do casal. Ele herdou o DNA da mãe, o 3 lá, tá vendo aí, ó? Herdou o DNA da mãe, igual 1. Herdou o DNA do pai. Herdou o DNA da mãe. Herdou o DNA do pai. E herdou o DNA da mãe. Então, 3 é filho desse pai e dessa mãe. Então, por isso está errada essa questão. Ok? Então, vocês observem que nesse ano caiu 2 questões relativas à genética. Tá? Então, às vezes caem 2 questões de genética, às vezes só cai uma, às vezes não cai nenhuma. Então, assim é que vai tocando o barco.